coisas grandes, creio que veremos coisas grandes. E assim chegaram, em 1924, Manuel de Matos e sua amada esposa Palmira, à humilde província do Algarve, nesta prometedora Vila Nova de Portimão, que, poucos meses depois, no dia 11 de dezembro, pela lei número 1692, assentaria a cidade. Mas não acham que foi assim que tudo começou, pois não? O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, e a luz brilhou sobre todos os que habitavam numa terra de sombras.
pregai o Evangelho a toda a criatura. Ó da casa! Não foi fácil para José e Palmira encontrar habitação em Portimão. Bom dia, meus senhores. Podes contar a furor à minha porta? Perdoam-nos o incómodo. Meu nome é Manuel de Matos e esta é a minha esposa, Palmira. Nós somos missionários e viemos para o sul para espalhar as boas novas pela província do Algarve. Estamos à procura de uma jovem chamada Francisca Rosa Patrício. Sou eu quem procura. Escreve-me. Sabemos que a leitora assídua dos mensageiros da paz e pensamos que podíamos encontrar em Senhor alguma coisa. Percorremos toda esta zona em busca de um lugar para habitar, mas não encontramos. Porventura, poderia nos hospedar na casa da sua família, enquanto não encontramos um lugar digno de chamar de lar. Não queremos incomodar com isso, porque querem imenso espaço para cuidar de um grande leite. Que boas notícias me dão hoje. Todos os meses eu recebo o Jornal do Brasil, que me dá tanta alegria. Mas há muito que não sei alguém que falta o Evangelho. Por isso, então, irmãos, eu porei mais água no feijão, o comer já está na cozedura. E mais 2 partes da minha família eu vou pôr quando necessitarem. Minha casa será vossa. Como não encontravam casa para habitar, o jovem casal, Manuel de Matos e Palmira, hospedaram-se durante algum tempo em casa desta família, que pela leitura do jornal Mensageiro da Paz simpatizou com o Evangelho. Foi na casa dessa família que iniciaram os primeiros cultos e Francisca Rosa Patrício, com 33 anos, foi a primeira crente que aceitou o Evangelho no Algarve. Mãe, acabou. O meu marido, Manuel de Matos, fez algumas viagens vendendo Bíblias, Novos Testamentos e livros evangélicos por cidades, vilas e aldeias, procurando descobrir algum crente que vivesse isolado naquela província. Mas não encontrou nenhum. Para nossa grande tristeza, o Evangelho ainda não era conhecido no Algarve. Foi então que começámos a pregar. Várias foram as noites de visita à humilde casa onde, no primeiro andar, no beco do Paiol, os santos se reuniam para cultuar-se a Deus. Entre nós, os perturbadores, na rua, atirávamos objetos pela janela. Juntamente com os outros jovens perturbadores, encaminhávamos-nos para escarnecer e sair correndo, atropelando-nos pelas escadas abaixo. Um dia, ouvi o pastor dizer: se alguém entre os ouvintes está interessado em assistir aos nossos cultos particulares que têm lugar às sextas-feiras, é bem-vindo. Eu, Alfredo Rezende Machado, que incomodava protestantes como forma de diversão, não resisti. Fui ao culto seguinte e aceitei Jesus. Todos os relatos fervorosos de cura e conversões instantâneas que os irmãos contaram impactaram o meu coração, e nesse dia a minha vida mudou por completo.
Poucos anos depois fui para Lisboa estudar a Bíblia e na década de 40 eu, Alfredo Rezende Machado, que incomodava protestantes como forma de diversão, tornei-me pastor e voltei ao Algarve para pastorear a Assembleia de Deus de Portimão. Nesse tempo já havia um bom número de salvos em Portimão, Silves e Lagos. A Assembleia de Deus passou pela guerra. Eu, Sara Catarino, era muito criança quando os meus pais estiveram em Portimão. Era tempo de guerra e os meus pais, com 4 filhos e muitas vezes com a mãe ou a sogra, era tudo muito escasso. Consigo lembrar das cores das senhas de racionamento de alimentos. Tinha de ser tudo muito bem dividido para que não houvesse fome, mas quantas vezes os meus pais de manhã abriam a porta e havia um saco cheio de comida. Aprendemos desde muito cedo que o nosso Deus cuida de nós. Lembro que o meu pai, o pastor Alfredo Machado, contava das muitas viagens que tinha que fazer de bicicleta na altura para ir pregar noutros lugares, como Lagos e Bensafrim. Pedalava todos aqueles quilómetros, mas, apesar da solidão da estrada, não estava sozinho. Os irmãos combinavam entre si e ficavam na igreja em oração por ele, até que voltasse a Portimão e os encontrasse são e salvo. Num destes anos, o irmão Tara fez uma grande surpresa e ofereceu ao meu pai algum dinheiro para comprar uma bicicleta. A igreja possuía 2 bicicletas, sendo utilizadas também pelos irmãos Pina e Joaquim do Cerro e pelo ancião Ventura, que aprendeu depois de velho a andar de bicicleta. Assim, o meu pai conseguiu ir mais longe no seu trabalho pastoral. Foi também nesta altura que iniciamos a escola dominical em Portimão, em janeiro de 1941, com divisão dos alunos em 3 classes, crianças, jovens e adultos. O meu avô já me contou uma história sobre a escola dominical daquela época, quando ele tinha cerca de 6 anos, em 1944. O meu avô, Armando Rocha, foi com a minha bisavó, a mãe dele, Francisca da Conceição, de carroça de bois para o passeio da escola dominical, para as Caldas do Monchique. Quando tiraram uma fotografia de grupo, como ele estava descalço, o seu pai, pastor Machado, colocou uma folha de inhame nos pés, para ele não ficar descalço na fotografia. O Algarve foi o novo mundo que se nos apresentou quando eu, Carlota Roque, tinha 8 anos e o meu pai, o pastor Ribeiro, veio para cá. Nunca tinha visto o mar. Em relação à igreja, tinha uma assistência muito grande e era muito viva. Um episódio engraçado aconteceu um dia em que a minha mãe foi ao culto de oração e a minha irmã ficou a tomar conta dos bebés. O meu irmão zangou-se com ela e foi ter com a minha mãe à igreja. Ao chegar à igreja, que era perto da casa onde vivíamos, voltou para casa muito alarmado, dizendo que estava tudo aos gritos. Estavam a buscar o Espírito Santo. Foram tempos muito bons, quer a nível de família, quer a nível de igreja. Gente muito boa que nos amou e sustentou. Havia muita juventude e muita música. Foi muito doloroso para mim sair de Portimão, pois foi o melhor tempo da minha vida. Tenho várias memórias do pastoreado do meu pai, João Hipólito, durante os anos 50. Foi em 1952 que foi inaugurada a Casa de Oração, na rua Vicente Vaz das Vacas. Todos os irmãos ficaram muito alegres com esta nova conquista da igreja. Vivemos tempos muito felizes lá. Lembro-me de 2 passeios da escola dominical, provavelmente 1953, 1954, os únicos que recordo de tantos que vivi. Um começou com o passeio de barco a descer o Arado a partir de Silves com maré, até uma várzea na margem esquerda e depois o regresso a Silves e à caminhonete quando a maré o permitiu. O outro foi num prado à beira da estrada de Portimão para Monchique, do lado esquerdo da estrada, mais ou menos na zona do cruzamento da estrada para Silves. Eram momentos extraordinários. De laranjas eram tão doces, os saquinhos com lanche eram repastos fabulosos,
Que alegria, que bênçãos, que saudades. Também nesta altura foi feito um grande investimento na vida espiritual das crianças, com campanhas de evangelismo e formação para os professores de escola dominical. Posso afirmar que depois da minha vivência em Angola na missão de Vista Alegre, onde estive com o meu pai, pastor Carlos Martins, onde nasci e vivi até aos 8 anos de idade, foi em Portimão que eu, David Martins, cresci e fui muito feliz também. Em Portimão fui batizado nas águas e na minha adolescência e juventude aprendi a tocar guitarra, mas sobretudo órgão e piano. Tocava e cantava na igreja. Foram tempos de refrigério espiritual e de crescimento na fé. A década de 70 foi um período muito conturbado devido à situação política do nosso país. Para a tristeza de todos os nossos irmãos, não foi possível festejar os 70 anos, o jubileu da nossa igreja em Portimão, dado que a Revolução dos Escravos foi nesse mesmo ano. Ainda assim, a igreja alegrou-se com o começo da liberdade no nosso país, tendo a liderança da igreja enviado um telegrama à Junta de Salvação Nacional pelo apoio às Forças Armadas, elegendo-a para um Portugal melhor. Em junho de 1980, a Igreja deu poderes ao Ministério para tratar dos assuntos nas suas reuniões e para os apresentar à Igreja no culto de ceia, a qual aprovaria ou não as decisões. É nesta data que a discussão na especialidade dos assuntos passa da Igreja para o Ministério. Reconhecendo a importância do Ministério das Esposas dos Obreiros em dezembro de 1986, a Igreja passou a fazer os seus descontos para a Segurança Social, em virtude das mesmas desempenharem um trabalho eficiente na vida da Igreja e em plena colaboração com os pastores. A Assembleia de Deus de Portimão, bem como os seus pastores, é membro da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal e também é membro da Aliança Evangélica Portuguesa. Vivia desenganada pelos médicos há demasiados anos. Diziam-me que não tinha cura, estava desesperada, mas tudo tem um propósito. Um dia alguém falou-me sobre Jesus. Conheci-o e ele curou-me, e é a melhor memória que tenho toda a minha vida. Depois disso, toda a minha família, quase 20 pessoas, entregaram-se ao Senhor. Foi então que, pouco tempo depois, foi aberta uma nova casa de oração aqui, em Montes de Alvor, no dia 2 de julho de 1995. Ao longo dos anos, tenho encontrado na Igreja um exemplo de serviço e cuidado pelos outros. Nos anos 80, foi inaugurada a Casa de Repouso La Esperança, que veio confirmar a missão da Igreja de cuidar dos necessitados, proporcionando um ambiente agradável aos que em tempos foram ativos, na sua velhice. Nos anos 90, foi inaugurado o Lar de Crianças Bom Samaritano, uma casa de acolhimento mista, com capacidade de acolher até 36 crianças e jovens. Em 2019, surgiu o projeto Zaqueu, com o propósito de servir a comunidade, prestando-se auxílio aos mais carenciados. É um privilégio poder pertencer a uma instituição que se dedica a ajudar quem mais precisa, espalhando assim o bom cheiro de Cristo. Lembro perfeitamente do dia 4 de dezembro de 2004, o dia em que se realizou o sonho de possuir um templo em Portimão. Tenho memória de, desde bem pequena, ouvir os irmãos mais antigos falar do sonho do pastor Rogério Pereira, nos anos 40, de construir um edifício desenhado meticulosamente a pensar no culto ao Senhor. Nesse dia, quem cortou a fita da inauguração foi a irmã Maria Constança, à data o membro mais antigo. A igreja estava cheia, estiveram presentes vários pastores que serviram ao Senhor no Algarve. Foi um privilégio poder conhecê-los. O pastor Rui Dias procedeu à dedicação do edifício ao culto evangélico e o pastor Luís Reis pregou a palavra de Deus. Ainda era criança, mas as palavras do pastor Rito Antunes, que era na altura o presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus em Portugal, mantêm-se eternizadas na minha mente quando disse: "Neste lugar, Deus quer que o Evangelho seja pregado.
que almas sejam salvas, curadas, que vidas sejam transformadas e cheias do Espírito Santo. O Evangelho promove as pessoas e a cidade de Portimão será melhor se mais pessoas da cidade se converterem a Cristo. Jamais me esquecerei dessas palavras. É exatamente isso que temos visto e queremos ver na Assembleia de Deus de Portimão. No final, serviu-se um saboroso banquete lá embaixo. Enquanto os adultos comiam e conversavam, nós brincávamos no quintal, ainda cheio de recantos por descobrir. Em 97, a igreja recebeu um dos mais belos presentes de toda a história da AD Portimão, a Quinta do Rei, por um casal de irmãos idosos, António Rodrigues e Alzira Beatriz Santos de Silos, que não tinham filhos quando o casal foi para o Lar Esperança, onde estiveram até partir para a glória. Depois da igreja receber a doação deste lugar, fez muitos melhoramentos. Foi construída uma piscina, restaurada uma das casas para camaradas, um campo para praticar desporto, construção de um pavilhão polivalente, um poço para captação de água e rega das plantas, parque de estacionamento entre tantos outros cômodos. Este espaço, que em 2003 seria chamado Quinta do Rei, tem sido o lugar de tantas das melhores memórias de crianças, jovens e adultos, incluindo eu. O lugar que viu muitos jovens crescer e que tem servido de cenário para acampamentos, convívios para a terceira idade, seminários, passeios da escola dominical, piqueniques, convívio de obreiros e cooperadores e tantos outros momentos memoráveis, adornados pela tão pura natureza criada pelo nosso Deus. Este espaço tão aprazível no meio da Serra do Monchique tem proporcionado bons momentos de comunhão e tempos de lazer. Neste maravilhoso lugar, muitas pessoas têm sido abençoadas por Deus com a salvação e batismo com o Espírito Santo. A minha memória sobre a AD Portimão, na década de 2010, está marcada por projetos como o Grupo Maranata, um coro que durante os seus 16 anos de existência não apenas enriqueceu os cultos com belíssimas harmonias, mas também fortaleceu os seus laços comunitários entre os membros de toda a região algarvia, unindo vozes e corações em louvor e adoração, lembrando-nos sempre do poder transformador da música e da fé em louvor ao nosso Deus. E a Zona Gospel que, através do louvor, alegraram a vida da Igreja, com programas especiais e participações ativas na Igreja. Lembro-me desde sempre de ver usar as artes performativas para proclamar o Evangelho em Portimão. Em 2023 estreou a Semana da Tua Vida, um musical onde o amor é a resposta. Um projeto evangelístico que, através do teatro musical, está a levar Jesus às outras pessoas. Eu tive o privilégio de poder ser um dos integrantes do elenco. Hoje, em 2024, o projeto continua. Já alcançamos mais de 1.500 pessoas em várias cidades do Algarve e 24.000 nas redes sociais. Tem sido um tempo inesquecível cantar, dançar e contar uma história de amor àqueles que ainda não conhecem Jesus. É também muito bom poder conviver com os outros jovens enquanto trabalhamos na obra do Pai. Mal posso esperar a graça. Cem anos de história devem conduzir-nos a uma atitude de gratidão a Deus pelo que foi construído em Portimão e a partir de Portimão. Continuando a missão dos últimos 100 anos, o nosso desejo é anunciar Jesus como a única esperança para todo o ser humano. A cidade de Portimão serviu de ponto de partida para a evangelização de várias cidades, vilas e aldeias algarvias. O IDE, ordenado por Jesus, esteve sempre presente. A preocupação com o evangelismo é uma constante na Igreja desde o seu princípio. A partir de Portimão, houve a preocupação de levar o Evangelho a todo o Algarve, tendo sido abertas muitas casas de oração do Parlamento ao Sotavento Algarvio, bem como o Baixo Alentejo. Atualmente, pertencem à Assembleia de Deus de Portimão as congregações de Albufeira, Armação de Pera, Lagoa, Monchique, Silves e São Marcos da Serra, bem como as missões de Aljustrel, Castro Verde e Mértola. Ao longo dos seus 100 anos, a Igreja foi liderada por vários pastores presidentes,
tendo sido coadjuvados por várias dezenas de pastores adjuntos nas variadas áreas e da Igreja de Portimão ao longo dos anos, vários foram os obreiros que saíram para o serviço do Mestre, dedicando as suas vidas a tempo inteiro na obra de Deus. 100 anos. 100 anos de uma história que começou há milhões de anos, quando o primeiro sinal de vida surgiu na Terra. 100 anos de história que se formou por centenas de histórias unidas por um elo comum, o amor de Jesus, e que juntas formam a instituição a que chamamos de Igreja. Esta é a instituição a que muitos chamam de casa, muitos chamam família, que acolhe todo o tipo de pessoas sem distinção. A instituição que viu gerações inteiras serem mudadas, vidas transformadas e continua a ser a luz da sociedade, tal como Jesus ordenou. Uma instituição que cresceu acompanhando o crescimento da cidade onde se insere. 100 anos que podemos recordar com um sorriso nostálgico. 100 anos que servem de base para o que chamamos de o hoje da Assembleia de Deus de Portimão. Hoje podemos lamentar o que já não volta. Hoje podemos recordar com júbilo as vitórias que vivemos. Hoje podemos honrar aqueles que nos permitiram chegar até aqui. Hoje agradecemos a Deus por este século de Igreja. Mas, sobretudo, hoje. Hoje é tempo de viver a história. 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 Maravilhosa
Seu